Olá, vamos começar hoje uma aula sobre introdução à programação. Essa programação, a linguagem que a gente utiliza é a linguagem C. E o programa que a gente usa para poder estar fazendo essa programação é o Dev C++. Você pode encontrar em qualquer lugar, só você colocar no Google programação Dev C++ ou programa C++, Dev C++. Você encontra esse programa para baixar, ele é gratuito e assim. Vamos começar a falar sobre a linguagem. Essa linguagem C é uma linguagem muito utilizada, de fácil entendimento, tem um mercado muito amplo e é uma linguagem case sensitive. Ela diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Vamos começar aqui para a gente começar a entender. Aqui nós temos um exemplo de um programa. Eu quis colocar logo no início assim, do slide um exemplo de um programa para vocês entenderem o que a gente vai explicar hoje. Vou explicar algumas partes sobre esse programa. Esse include stdio é a biblioteca. É uma coleção de subprogramas utilizado nesse desenvolvimento desse software. Esse stdio.h significa Standard Input Output Reader, que significa cabeçalho padrão de entrada e saída. Uma função utilizada nessas bibliotecas são esse printf, scanf e essas outras aqui. Essa função main aqui é definição de variáveis globais. São válidas em todos os subblocos do programa. Ela retorna os valores que você for colocar durante essa programação. Essa programação, ela sempre começa e termina por chaves. Toda vez que você vai colocar a sua biblioteca que você vai utilizar, você sempre vai iniciar com um main e vai iniciar abrindo chaves. Quando você termina toda a sua programação, você fecha com chaves. Os pontos e vírgulas, eles são linhas de código que encerram toda a sua função. Então, toda vez que você fizer uma função, indicar o que você quer fazer, você termina com ponto e vírgula. Vamos começar aqui com as variáveis. As variáveis são espaços de memória que armazenam dados e esses dados variam, por isso o nome de variáveis. Uma das variáveis, nós temos 3 tipos de variáveis que nós vamos estar utilizando. Essa int significa que são números inteiros. 5, 2, menos 10, são números inteiros, tanto positivos quanto negativos. O char é de caracteres. Então você vai colocar A, B, sexo, são caracteres em si. O float são pontos flutuantes. Que você vai usar com valores com casas decimais. Então vai colocar 10,9, o número de pi, 3,1415. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de você utilizando no programa essas variáveis. Então aqui com int, você vai colocar a biblioteca, E aqui, ó, esqueci de colocar, gente, a biblioteca aqui. Mas enfim, aqui tinha que ter, stdio.h. O main, int, número quadrado, que quando for ler essas inteiras, vai sair números inteiros, entendeu? Aqui, ó, número, vai ser sempre um número inteiro, esse quadrado aqui vai ser sempre um número inteiro. O char sexo, entendeu? Uma caractere que vai ser lida aqui. Float, float, N1, N2, N3, isso aqui são notas, podem ser notas, porque tem um M aqui, pode ser média. E quando for ler esses N1, N2, N3, o que for reproduzir podem ser números com valores com casas decimais. Vamos lá. A estrutura sequencial. Você vai começar entrando com seus dados. Você vai entrar com seus dados com o printf, que é uma string de controle, que você vai listar os seus argumentos, é onde o usuário vai startar o programa. Depois você vai vir no processamento de dados. Esse processamento de dados é pelo scanf. Então você vai colocar, iniciar printf, que depois a gente vai ver o que é isso,
scanf, aí vai botar, né, printf, o que você for falar, ponto e vírgula na linha de baixo. Scanf, que aqui vai processar esses dados. Para você finalizar, você vai sair com esses dados com printf novamente. Aqui são alguns exemplos de string de controle. Temos a de caractere, o inteiro, número de notação, número ou notação científica, ponto flutuante, octal, hexadecimal e string double. Você sempre vai startar uma string de controle com um percent, né? Percent e a letra da string de controle. Aqui nós temos um outro exemplo de programa. Vou falar de algumas peculiaridades do programa. É porque eu esqueci de colocar aqui o negócio, mas enfim, vamos lá. Esse contra barra N aqui eu não consegui circular ele, né? Eu não botei pra circular. Mas aqui nós temos um contra barra N. Esse contra barra N, ele significa pular linha. Então aqui, você vai startar o seu programa, né? Int idade, printf, e o que vai aparecer quando você for processar o seu programa? Vai aparecer lá no programa, digite sua idade. Para você pular uma linha para a próxima informação, você coloca um contra barra N que ele pula, para não ficar tudo junto. Eu acho que isso aqui tinha que estar no contra barra N, né? Tá meio que fora aqui, mas enfim, vamos lá. Esse percent D. O percent D é uma string de formato que define. Então, através de caracteres especiais, os tipos de dados impressos e suas posições na linha de impressão. Então, é aquela string de controle que a gente estava falando antes, né? Esse ezinho aqui, esse é o endereço, né? Onde você colocou aqui, int idade. Então, ele vai retomar isso aqui, ele vai processar essa idade aqui, né? Esse é um dado a ser processado. Então, assim, dado a ser processado não, dado a ser impresso, é melhor falar. Ele vai retomar o que foi visto aqui anteriormente. Isso. Esse exemplo aqui eu coloquei que é com o float, né? O float, ele é bem específico, né? No seu processamento, né? Aqui embaixo, isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero explicar. Esse %f aqui, você vai usar o %f por aqui ser float. Então, ele vai ser substituído aqui pela nota, o que ele vier depois. Vamos ver se eu consigo explicar melhor. Você processou aqui, né, média, ele explicou como é que é calculada a média. Depois você vem com printf, aqui ele já está saindo com os dados. A média final, ele vai substituir isso daqui pelo %f. Então, esse %f vai ser substituído pela média. É o que está vindo depois da vírgula. Só que o que acontece? A gente coloca... Se você colocar %f só, ele vai mostrar uma média com 6 casas decimais. Então, vai mostrar 6,00000. Vai mostrar com 6 casas decimais. Por isso que você tem que colocar esse %6.3f. Esse %3f quer dizer que ele vai aparecer com 6 caracteres no total. Só com 6 caracteres no total, né? Você vai colocar o 6.3. Esse ponto 3 aqui são o número de casas decimais que você quer que apareça depois. Então, vamos lá. Próximo. A estrutura condicional é quando você tem uma condição, né? Você apresenta alguma coisa, se não é aquilo ou aquilo, entendeu? Então, vamos lá. Você vai entrar, né, com os seus dados, vai apresentar o seu comando. Se ele for verdadeiro, ele executa normalmente. Se ele lê esse verdadeiro e não for verdadeiro, ele vai para o falso. E depois ele sai. Então aqui, a formação dele é o if. Só executa o if,
né? Você vai vir o if, vai vir a condição e o comando. Se ele lê isso daqui e for verdadeiro, pronto, ele finaliza, acabou. Se ele ler isso daqui e ver que for falso, ele vem pro else. Então você vai colocar sempre if, tá, não. Se ele ler e ver que não foi verdadeiro, ele vem pro else, entendeu? Porque você fosse o ou não. Se isso ou isso, entendeu? Ou isso não é. Se tananana, se não, tananana. É isso. Vamos por um exemplo, utilizando esse if e o else. O exemplo que eu coloquei aqui é: faça um programa que receba 4 notas e imprima a média e a situação do aluno. Então ele quer duas coisas. Ele quer que você dê as 4 notas que o seu aluno receber e informe a média dele, e se essa média, com essa média que ele fizer, se ele se ele vai estar reprovado, se prova final ou aprovado. Então as condições que ele te colocou, é essa daqui. Se a média dele for abaixo de 3, ele é reprovado. Então, ó, ele quer que seja 4 notas, a média é a situação. Então, se a média for menor do que 3, ele é reprovado. Se for maior ou igual a 3 e menor que 7, esse aluno está em prova final. Se for, né, média maior ou igual a 3, eu tô colocando aqui, gente, o que a gente tem que colocar no programa. Como é que é a nomenclatura dele no programa. Então, a média, se for menor ou igual a 3 e média menor do que 7, ele está em prova final. Se for maior ou igual a 7, esse aluno está aprovado. Então, aqui nós temos o programa. Eu vou mostrar para vocês aqui agora esse programa no Dev C++ aqui. Eu já tinha deixado ele preparar. Vamos ver aqui. Eu não sei se vai aparecer muito bem aí na câmera. Mas vamos ver aqui. Nós temos aqui, ó, o programa. Eu não sei se eu vou voltar aqui para isso daqui e vou tentar mostrar para vocês, né? Assim. Vou mostrar para vocês por parte. Vou mostrar assim e depois eu mostro a segunda parte. Vamos começar o nosso programa, né? Colocou a biblioteca, o main, float e as suas variáveis. O primeiro passo que você for colocar, você vai startar com o printf. Então, o que você quer primeiro? Que ele digite a nota 1. Pulou uma linha, scanf, ele vai processar esse float, entendeu? E o que ele vai aparecer nessa linha aqui de baixo é essa nota 1 que você digitou aqui. Então, por isso que você tem que colocar o endereço N1. Novamente, digite a nota 2 porque ele te pediu 4 notas, entendeu? Então, vamos lá. Digite a nota 2, vai aparecer a nota que você for digitar. Printf, digite a nota 3, pulou uma linha, né? E vai escanear o que você colocou aqui e digite a nota 4. Vou mostrar pra vocês agora o resto do programa. Vamos ver se eu consigo aqui fazer. Acho que assim agora aparece. Depois que ele vai colocar aquilo dali e você... eu vou mostrar no programa pra vocês como é que fica. Depois ele vai ler as 4 notas que você colocou e você vai ter que falar pra ele como é que é essa média que você quer que ele calcule pra você e mostre. Então, você tem que falar, né, que a média é N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Então, mas só que você tem que colocar entre parênteses esse N1, N2, N3, N4. Porque senão, se você não colocar entre parênteses, ele só vai pegar N4 e dividir por 4. É igual a expressão matemática normal, né, que a gente faz. Depois disso, ponto e vírgula. E depois o que você quer que apareça? A média que ele calcular aqui com as notas que você colocou anteriormente. Então vai aparecer, a média é... Então aqui, olha, foi o que eu falei com vocês naquele do float, que eu só quero que ele apareça com uma casa decimal. Então eu vou colocar ponto 1F.
Entendeu? Eu não preciso colocar 6.1, porque o printf ele já escaneia com 6 casas decimais. Então, você não precisa. Ele já entende que é o que você quer só com uma casa decimal. Então, contra a barra, e vai aparecer o quê? A média ele vai retomar esse valor de média aqui que ele calcular nessa fórmula que você colocou. Então, aqui ele vai aparecer uma média com apenas uma casa decimal. Aqui é a condição, né, que você quer que ele imprima no final. Então, você vai vir if, se a média for menor do que 3, se ele calcular essa média e achar uma média menor do que 3, ele vai aparecer aqui que ele está reprovado. Se não, se isso aqui, se a média for maior, né, do que 3, maior ou igual a 3, e esses dois ezinhos aqui que eu falei que é de endereço, quando você coloca ele juntos, colocado junto, ele significa i. E não, significa ou, né, desculpa, significa ou. Se a média for maior ou igual a 3, ou a média for menor do que 7, ele vai estar em prova final. Se não, se nenhuma dessas aqui for acontecer, né, se for uma nota aqui, ó, else, aqui tem que estar maior do que 7. Else, média maior ou igual, não foi isso que ele falou aqui? Maior ou igual. Maior ou igual a 7, esse aluno está aprovado. Então, vamos vir aqui para o programa para vocês verem. Aqui. Eu não sei se eu tenho como dar zoom. Eu não consigo dar zoom. Então, aqui está o programa, né? Tudo aquilo que eu mostrei para você nos slides tá aqui. Então, vamos agora imprimir esse programa. Primeiro, nós temos que salvar ele. Você vai vir... Sempre quando você for salvar algum programa, você vai salvar... vai colocar salvar como C source files, né? Um asteriscozinho C. Você vai sempre salvar nesse formato. Para você imprimir, só para você compilar e executar, você clica F11. Ele apareceu aqui, ó, meu programa. Eu acho que não vai dar para vocês lerem isso aqui. Mas enfim, aqui é execução do programa e ele me apareceu aqui, ó, digite a nota 1. Foi o que eu lancei bem no printf. Então eu vou lançar uma nota 1. 10. Enter, digite a nota 2. 10. Digite a nota 3, 10 novamente, esse aluno foi excelente. E 10 de novo. Então, ele aqui embaixo me apareceu, ó. Eu digitei a nota 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10. Ele calculou minha média, 10, e me apareceu aqui que esse aluno está aprovado. Agora vou mostrar para vocês dos 3 casos que aconteceram. Digite a nota 1. 5. Se todas as minhas notas forem 5, ele vai fazer a média. A minha média final for 5. Olha lá, ele está sempre aparecendo aqui, ó, 5.0, porque eu coloquei aquele ponto 1 naquele float lá. Quando ele for executar o printf, a média é %.1f, ele vai aparecer com esse 5.0 aqui. Se eu colocasse ponto 2, ele apresentaria 5.00. Mas como isso não me interessa, porque eu só queria com uma casa decimal mesmo. Então a minha média é 5. Ele está em prova final. Agora vamos colocar aqui ele reprovado. Quando a minha média for quando essa minha média for menor do que 3. Então vamos lá, digitando a nota 1. Vou botar aqui 2,5. Calma aí. 2,5
Ah, ó, gente, vou mostrar pra vocês. O vírgula, ele não entende esse vírgula aqui. Então você tem que colocar 2,5. Vamos lá. 2,5. Viu? Agora ele leu direito. Antes ele tava lendo direto, ele não tava me deixando fazer passo a passo. 2 de novo e 1. A minha média foi 1,9. Ele pegou essas 4 aqui, viu só? Ele só me apareceu com uma casa decimal, que é só o que me interessa. A minha média foi 1,9, então ele tá reprovado. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa linguagem. E vou fazer outros vídeos explicando o resto da matéria. Eu queria, assim, dar um início pra vocês. Então, assim, espero que vocês tenham gostado muito da nossa primeira aula. E muito obrigada!